Bem, pessoal, muito boa tarde a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a essa nossa tarde de sexta-feira, de conclusão do nosso minicurso acerca do mito da soberania do consumidor no capitalismo de vigilância. Agradeço a audiência de vocês por estarem disponíveis mais essa tarde para que a gente possa dar prosseguimento às reflexões que outrora fizemos na última sexta-feira acerca da temática proposta para esse nosso minicurso. Bem, na nossa última sexta, nós tivemos a oportunidade aqui de identificar as bases, né, da teoria econômica neoclássica marginalista, que acabou por sedimentar, por meio de Walras, Menger, né, e Jevon, a ideia de soberania do consumidor no mercado de consumo. E vimos que essa tese, né, do valor-utilidade, de soberania do consumidor no mercado de consumo, pautada naquela chamada racionalidade, né, do consumidor, o homem visto como um sujeito maximizador das coisas, ela foi paulatinamente sendo contrariada pela doutrina pós-marginalista, especialmente, vimos aqui, né, a ideia de consumo conspícuo, com Veblen. Depois falamos, né, da ideia que o John Kenneth Galbraith vai trazer na sociedade afluente. E encerramos o nosso debate na última sexta-feira, já iniciando essas críticas relacionadas ao mito da soberania do consumidor e apontando, né, um caminho de reflexão para essa chamada hipermodernidade de consumo a que trabalha Gilles Lipovetsky. E dentro desse cenário, né, de capitalismo de vigilância, nós precisamos, e essa foi uma abordagem que eu falei a vocês desde o início, que seria a abordagem direcionada no minicurso, de identificar esses pontos, mas de forma transdisciplinar, né? E dentro desse contexto, nós poderíamos aqui facilmente, né, abrir os espelhos e tratar do capitalismo de vigilância, mas não entender o que está por trás de tudo isso. Então, por isso, a minha apresentação, desde o primeiro encontro, ela se pauta como uma pirâmide, ou como um iceberg mesmo. A gente começou da base, identificando essa desconstrução da ideia de soberania. Vamos falar agora um pouco de outras vertentes que dão sustentáculo para a existência do capitalismo de vigilância, que é o fenômeno do neoliberalismo, do capitalismo em si, da financiarização do capital, né, do precariado, da flexibilização de direitos, para chegar lá na ponta. Né? O capitalismo de vigilância ele está aqui na ponta, ele está na ponta do iceberg, ele está na parte de cima desse triângulo. A base pela qual toda essa estrutura de Big Data, de algoritmos, essa estrutura nova da indústria da informação vai se calcar ou vai se fincar, ela se pauta basicamente nessas premissas. É por isso que a abordagem ela é transdisciplinar. E lembro que eu parei exatamente neste ponto do capitalismo e do neoliberalismo quando nós encerramos o nosso encontro da última sexta-feira. O espelho do PowerPoint está passando para vocês? Perfeito? Obrigado, Heitor. Eu vou ficar, como de costume, com o espelho aberto, então não vou estar vendo o chat. Qualquer coisa vocês podem me sinalizar por áudio, por gentileza. Bem, então, dentro dessa perspectiva, né, os pós-marginalistas ou os autores da contemporaneidade, né, ou os pós-modernos, eles já vão trabalhar uma perspectiva mais crítica acerca do fenômeno do capitalismo e do neoliberalismo. Esse neoliberalismo, que se consolidou aí nas últimas décadas, né, como um modelo de bem-estar social do Estado, e as políticas inspiradas especialmente no pensamento do Keynes, quando ele publica lá a Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda, eles vão prescrever, a partir desse pensamento econômico mais contemporâneo, né, pós-marginalista,
uma atuação mais incisiva do Estado na economia. Esse movimento neoliberal que a gente tem visto, né, ele vem anunciando, na verdade, uma crise no chamado capitalismo democrático do pós-guerra, né, em que o modelo de Estado aí que se pauta nas economias mais modernas se orienta pela conciliação da garantia de direitos fundamentais e da chamada liberdade econômica. Notável característica também desse modelo neoliberal, né, é a flexibilização de direitos. Eu vou até falar um pouquinho aqui acerca de precarização e como isso impacta, né, o trabalhador consumidor. E dentro dessa perspectiva, a flexibilização de direitos também vai ser uma característica notável do fenômeno neoliberal, né, sob o argumento de que essa conduta é fundamental. Flexibilizar direitos, portanto, seria fundamental para resolver inúmeros problemas existentes dentro do mercado, existentes especialmente no sistema econômico vigente capitalista, resultando, então, nessa nova dinâmica do capital, do capitalismo, uma transição do Estado provedor para um Estado mais facilitador da ideia de livre mercado, descomprometido muitas das vezes com políticas sociais. Algumas medidas provisórias durante a pandemia do coronavírus deixaram muito clara essa notável característica do liberalismo, né, ou desse neoliberalismo que se estrutura nas economias modernas. Criou-se, então, dentro desse cenário, nas últimas décadas, na última década especialmente, uma falsa impressão de que todos podem empreender, que todos podem ser empreendedores, né? Ignorando ou não uma série de dificuldades inerentes a tal processo de empreendedorismo de si mesmo, como formação técnica, né? A formação profissional do trabalhador e as condições, muitas das vezes financeiras, para que essas pessoas façam aportes para a realização dessas atividades profissionais. E essa denúncia da falsa impressão do empreendedor vai ser trabalhada por Byung-Chul Han, né? Lá na Psicopolítica, o neoliberalismo e as novas técnicas de poder, publicado no ano passado, Byung-Chul Han vai dizer: o regime neoliberal, portanto, coloquei no espelho para vocês a citação da obra, opera com o choque, que apaga e esvazia a alma, tornando-a indefesa, de tal modo que o indivíduo se submete voluntariamente a uma espécie de reprogramação radical. Nesse cenário, enquanto os indivíduos ainda estão paralisados e traumatizados com a catástrofe, são automaticamente submetidos à nova articulação neoliberal, dentro dessa ideia de flexibilização. Isso também é um ponto central a ser discutido, que formata esse modelo de capitalismo neoliberal, que mais tarde vai ser aperfeiçoado para uma perspectiva de informação, de tecnologia, que a Shoshana Zuboff vai chamar de capitalismo de vigilância, e que a gente vai já ver. A Ellen Melquinsey Wood, lá no Império do Capital, diz nesse cenário que, na verdade, uma outra característica notável do neoliberalismo e dessas novas estruturas de poder é o chamado capitalismo financeirizado, né? Essa nova ordem neoliberal, né, já há quem diga, por exemplo, que existe um neo-novo liberalismo, né, uma terceira guinada do pensamento neoliberal, seria, portanto, a consolidação de um capital financeirizado num contexto de capitalismo contemporâneo, sem nenhum dos imperativos da produção competitiva e impulsionado por requisitos não muito distintos de lucro sobre alienação ou de práticas usurárias ou predatórias. Pensa-se assim, segundo a autora, numa forma de capital financeiro, que se apropria da mais alta forma de lucro, não medido pela produção ou prestação de serviços,
nem mesmo o processo de comprar barato e vender caro, mas uma versão atualizada da antiga usura. Temos aí, portanto, a indústria do crédito, né? A indústria que muitas das vezes solapa o consumidor numa espiral de endividamento, né? A ideia de financiarização, portanto, do capital. Boaventura de Souza Santos vai no mesmo encontro da discussão, lá na Cruel Pedagogia do Vírus, publicado também no ano passado, e diz: o capitalismo neoliberal incapacitou o Estado para responder às emergências. As respostas que os Estados estão a dar à crise variam de Estado para Estado, mas nenhum pode disfarçar a sua incapacidade, a sua falta de previsibilidade em relação às emergências que têm vindo a ser anunciadas como de ocorrência próxima e muito provável. A desconstrução da ideia de soberania do consumidor no mercado de consumo é a prova mais contundente dessa incapacidade do Estado regulador. E aí entra em cena a figura do Estado regulador, que o nosso Constituinte, na Constituição de 88, lá na ordem econômica, vai apresentar. O artigo 174 da Constituição, ele é muito emblemático, como ele diz que o Estado irá atuar como agente regulador da atividade econômica. Essa perspectiva do Estado regulador, portanto, entra no debate que ora está sendo posto. Mas aqui o Estado continua sendo indispensável. O próprio fato da globalização ter estendido os poderes puramente econômicos, eu digo puramente econômico porque eu estou falando de capital financeirizado, num alcance muito além de qualquer Estado nacional, significa agora, que o capital global vai exigir muitos Estados-nação para executar justamente essas funções administrativas e coercitivas que sustentam o chamado sistema de propriedade e oferecem aí aos agentes econômicos algum tipo de regularidade, previsibilidade, ou dão até um certo conforto para investir hoje na bolsa ou não, enfim, é o capitalismo que se projeta numa figura transnacional, mas que, ao mesmo tempo, depende dos Estados nação regularem determinadas condutas para que o sistema de propriedade seja mantido. Essa é uma outra perspectiva que a gente tem que deixar de fato. E, nesse contexto, o Estado regulador e as políticas neoliberais, especialmente, elas vão promover aquilo que nós chamamos de politização do dinheiro, do sistema bancário e das finanças, que atualmente prevalecem no mundo, permitindo aí concentração de poder, de riqueza, certamente na mão de poucos. O estudo que o Thomas Piketty faz no Capital no século XXI é uma denúncia muito clara da concentração de rendas e de riquezas nas mãos de poucas pessoas. Resultado da politização do dinheiro, do sistema bancário, das finanças. E dentro dessa perspectiva, a concentração de poder e de riqueza nas mãos de poucos, ela vai fazer com que cada vez mais nós tenhamos um sistema de privilégios e de, ao mesmo tempo, desigualdades. A pandemia do coronavírus escancara isso muito claramente. Quem tem condições de ter o melhor acesso, por meio do dinheiro ao tratamento de saúde, certamente tem mais chances de sobreviver dentro de um estado grave da doença. Já as pessoas que não têm, ficam amargando uma dependência eterna do SUS para isso. Privilégio, desigualdades, neoliberalismo. O que isso tem a ver com o consumo? Tudo. Tudo. Nesse sistema de privilégios e desigualdades, nem todos podem consumir. E muitas das vezes, os que consomem sofrem uma série de mitigação de direitos. É o consumidor que chega no plano de saúde, paga um plano de saúde
e precisou, no início da pandemia, por exemplo, arcar com o pagamento de testes para a Covid. Isso só mudou quando a Agência Nacional de Saúde Suplementar teve uma postura mais enfática em coibir esse tipo de prática. E aí, se o consumidor não tiver como pagar? Desigualdade, privilégio de poucos. Então vejam, nessa perspectiva, como modelo social, a pergunta que se faz é: o capitalismo tem futuro? A projeção neoliberal tem futuro? Se nós quisermos reduzir os percentuais de concentração de riqueza e de poder, é com esse instrumento, é com esse sistema econômico posto, que a gente vai conseguir alcançar algum padrão social que traga, de fato, à sociedade civil um benefício compartilhado? Não sabemos, né? Durante a pandemia, uma série de decretos, né, na verdade, medidas provisórias foram editadas e impactaram diretamente o mercado de consumo, setor da aviação civil, né, MP 948, com relação ao cancelamento de eventos, serviços e turismo, várias delas. Algumas com acertos, outras com alguns erros, mas que revelam ainda um sistema de privilégios e desigualdades que, se utilizando do sistema econômico vigente capitalista, neoliberal, não consegue dar uma resposta satisfatória em busca de um modelo social em que todos consigam, de fato, exercitar as suas liberdades. Né? Eu sempre digo, inclusive, que o Boaventura, quando ele traz essa reflexão que eu coloquei no slide atrás, né, o slide anterior a esse 18, ele vai dizer claramente que, nesse sentido, não há futuro para o capitalismo como um modelo social. Né? Em particular, essa atual versão de capitalismo, tá, combinado aí com um viés neoliberal, com domínio do capital financeiro, essa construção está socialmente e politicamente desacreditada. Muito, né? Muito aqui em razão da tragédia que está anunciada, especialmente agora com a pandemia do coronavírus. A pandemia também nos traz algumas reflexões importantes, né? Esse modelo posto, ele põe de lado qualquer lógica de serviço público e muitas das vezes com isso ignora os princípios de cidadania, de direitos humanos, deixa para o Estado apenas as áreas residuais ou para clientelas, digamos, pouco solventes, né? Muitas vezes a maioria da população. As áreas que não geram lucro para o sistema econômico são invisibilizados, né? Pois bem, essas são preocupações importantes porque esse emaranhado, né, de posturas não só do Estado, mas do próprio sistema econômico posto, vão certamente corroborar uma atuação dos agentes econômicos no mercado de consumo de uma outra forma. Se apropriando muitas das vezes de brechas, se apostando nesse Estado regulador, que muitas das vezes não é regulador, é um Estado omisso, para chancelar práticas que mais lá na frente serão robustecidas com o uso da internet, com o uso dos dados, com o uso de algoritmos, com o uso do Big Data. Uma outra vertente que nós podemos tirar, pincelar dessa discussão: políticas neoliberais, capitalismo, mercadorização. A Ursula Huss, ela tem uma obra fantástica que se chama A Formação do Cybertariado. Trabalho virtual em um mundo real, está até aí no espelho, é uma edição de 2017, publicada pela Unicamp, né? Ela vai dizer que o atual mercado
ele está claramente dentro desse cenário mercadorizado, aquilo que ela vai chamar de mercadorização. Gradualmente, com o avanço do capitalismo, muitas das atividades exclusivamente do lar, como, por exemplo, lavar roupa, cuidar dos dentes, entre outras, transformaram-se em serviços pagos, que foram amplamente difundidos pelo crescimento do chamado assalariamento. A tecnologia e o processo de trabalho permaneceram idênticos. Qual foi a única alteração que surgiu daí? As relações sociais. Aqueles que a realizavam o faziam agora por dinheiro, não para seu próprio uso ou de sua família. Tratou-se, portanto, nesse cenário de mercadorização, da transformação dessas atividades industrializadas para esse cenário de mercadoria. A mercadorização dos serviços teve o efeito de criar novos tipos de trabalho, né? E novos tipos de trabalho de consumo não remunerados. Isso, claramente, dissocializou muitos processos de trabalho que anteriormente faziam parte dos empregos remunerados. Faziam parte dos empregos remunerados. Substituição da mão de obra pela tecnologia. Nas lojas, o consumidor, por exemplo, passou a assumir várias funções que antes eram remuneradas a pessoas, a trabalhadores. Trago um exemplo aqui para vocês no slide. Olha lá. Vou já passar o vídeo dela. Aqui. Caixa eletrônico. Uma invenção maravilhosa, mas que tirou o posto de trabalho de muitas pessoas. Essa nova modalidade de self-checkup. Você mesmo paga as suas compras no supermercado, né? A McDonald's agora, durante a pandemia do coronavírus, ela, em vários dos seus restaurantes, eu vi isso já em aeroporto, inclusive, ela instalou também sistemas de self-checkup. Você chega lá numa tela, você não tem mais a figura do caixa e faz o seu pedido. Né? O trabalho dentro dessa perspectiva neoliberal também vai ser atingido. Sobre essa perspectiva da mercadorização, eu trouxe aqui um vídeo rápido da professora Úrsula Russo, que ela aborda esse conceito, tá? Mais enfaticamente. É um vídeo bem curto, para não cansá-los, mas para que vocês tenham acesso à autora. Deixa eu só silenciar. My name is Ursula Hughes, and for the last 40-odd years, I've been doing research on the future of work, some of which, of course, has now become the past of work, but I've been looking at the way that work changes in the context of changing technologies and changing international economic regimes. The environment is extraordinarily complex because there's a whole miasma of terminology flying around at the moment. People talk about crowdsourcing, cloud sourcing, the network economy, the online economy, the platform economy. They talk about Uberization. They talk about peer-to-peer networking. There are lots and lots of different ways of thinking about the new ways that work is being organized. Some of them coming from people who have a very positive and optimistic idea of the potential of these technologies. There's another group of activities that used to be in what we might call the informal economy. Those kinds of informal service activities are now becoming visible in the larger economy through the growth of big online platforms. It's very important to find a way to research
accepted trends in work that don't assume that the past patterns are just going to go on continuing. What we need to understand is how every change provokes another change. Every reaction provokes a reaction. And people don't just sit down and let awful things happen to them. They try to find solutions to them. Creativity and flexibility on the one hand can be balanced with security on the other, so that people feel safe to experiment. And it's in that experimentation that they will do their best and most creative work, which is not only the route to personal fulfillment, but also the route to economic development. Aqui existe um outro exemplo de mercadorização. Eu não vou passar esse vídeo para vocês, mas depois eu posso disponibilizar, tá? Em razão do tempo, que trata de um supermercado autônomo, criado lá em São Paulo, o Zait. Você se cadastra na plataforma, né, do supermercado e ele é completamente autônomo. Você não tem acesso a nenhum trabalhador, operador de caixa, nada. E você chega no supermercado, já tem um cadastro prévio, e todos os produtos recebem um sensor. Quando você se direciona para a saída do estabelecimento comercial, automaticamente eles são listados na sacola e você faz o pagamento no cartão de crédito, enfim, no dinheiro. Isso é um outro exemplo de mercadorização. É um outro exemplo, né, da flexibilização, dessa perspectiva neoliberal que atinge diretamente o mercado de consumo por meio de processos de desenvolvimento de tecnologias, uso de dados, aquilo que depois, lá na frente, vai ser utilizado muitas das vezes contra o próprio consumidor. Então, vejam como o fenômeno está imbricado e relacionado com várias outras perspectivas. A abordagem do capitalismo de vigilância, ela é uma abordagem que exige uma análise transdisciplinar. Olhar só para o capitalismo de vigilância como uma prática deliberada de captação irregular de dados é carecer de um aprofundamento que é necessário para entender esse fenômeno. Como eu já disse, hoje, falar desse capitalismo de vigilância é estar no topo do iceberg. Está aqui embaixo, ou que está dando sustentação a essa nova feição de capitalismo, são todas essas perspectivas que a gente está trabalhando aqui embaixo. Então, por isso é importante identificar esses fenômenos. Aqui vocês encontram ainda a chamada precarização. Tá? Existe um outro professor, Standing, que vai publicar em 2019 a obra O Precariado, a Nova Classe Perigosa, né? E ele vai dizer que uma das consequências do neoliberalismo, do capitalismo, é a chamada precarização. Né? Essa precarização poderia ser entendida, na verdade, como um neologismo, que combinaria o adjetivo precário e o substantivo relacionado proletariado. É uma classe, segundo o Standing, em formação, se não ainda uma classe para si, ele fala. Pode ser visto o precariado, pessoal, em termos de processo na qual as pessoas são paulatinamente precarizadas, sujeitas a pressões e experiências que muitas das vezes levam elas a uma existência precariada, de viver no presente sem uma identidade segura ou sem um senso de desenvolvimento alcançado por meio do trabalho ou por meio do estilo de vida. O maior exemplo do precariado é o Uber. São os motoristas de aplicativo, né, que paulatinamente têm uma perda de identidade, não sabem muitas das vezes o que querem fazer da vida, não têm uma projeção de futuro, estão ali vivendo o presente, achando que são os empreendedores de si mesmos, quando, na verdade, você tem ali um fenômeno de precarização. Isso tudo influencia também
dentro de um cenário de capitalismo, de neoliberalismo e de críticas que nós estamos aqui fazendo a respeito dessa perspectiva. Maurício Lazarato também vai trazer uma contribuição importante. Ele diz que, para alinhar a sociedade e a democracia à valorização capitalista, o neoliberalismo põe de lado toda a produção de liberdade e não hesita em produzir uma governamentabilidade autoritária pós-democrática. Né? Isso ele diz lá no Governo do Homem Endividado, uma edição de 2017. E aí, antes da gente chegar na Shoshana Zuboff, temos que, obrigatoriamente, falar de Byung-Chul Han. Né? Tá ficando super famoso agora no âmbito da academia, o Han, especialmente quando ele publica a Psicopolítica em 2020 e algumas obras nos anos anteriores, em 2017, a Sociedade da Transparência, em 2017 ainda a Sociedade do Cansaço. Em 2018 ele publica uma obra que vai se aproximar muito do diálogo da Shoshana Zuboff, que é No Enxame, Perspectivas do Digital, validando aí muitas dessas ideias neoliberais com a publicação da Psicopolítica em 2020. Né? Segundo Han, e sobre a crítica que o Han faz a todas essas perspectivas que nós estamos elencando aqui, há algum tipo de aproximação da teoria dele com a perda da soberania do consumidor. A crítica que o Han faz, ela não necessariamente vai mostrar essa perda de soberania do consumidor, mas ela vai apontar alguns caminhos nesse sentido. O Han ele não fala abertamente nas suas obras da perda da soberania do consumidor, mas ele vai identificar elementos de mitigação paulatina dessa perda de soberania do consumidor, que vem se consolidando especialmente nas últimas 2 décadas, de uma forma oculta e velada no mercado de consumo, né? Por meio da chamada era digital, com a captura de dados pessoais dos consumidores e o chamado protocolamento total da vida. São expressões utilizadas pelo Han. Né? A captura de dados pessoais, né? Esse cenário todo vai mostrar uma crítica que se faz a essa perspectiva do capitalismo de vigilância que a Shoshana Zuboff vai trabalhar logo mais conosco. Segundo o Han, né, dentro desse cenário aí que a gente está trabalhando, todo clique, né, todo uso da internet, no computador, no celular, tudo que a gente faz é salvo. De fato é. Essa é a constatação que a Shoshana Zuboff também vai fazer. Todo passo é rastreável. A vida digital se forma de modo exato na rede. E a possibilidade de um protocolamento total da vida substitui a ideia de confiança, né, inteiramente pela ideia de controle. No lugar do Big Brother, segundo o Han, há a ascensão do Big Data. Um grande conglomerado de informações, reunindo informações sobre gostos, preferências, estilos de vida, né? Opções que o consumidor geralmente adota em realizar um ato de consumo ou não. Essa estrutura toda que o Han vai colocar, e eu acho sensacional esse termo que ele cunha, isso vai totalmente ao encontro da teoria central do capitalismo de vigilância, é a criação do chamado panóptico digital aperspectivístico. O que é isso? Né? O que o Han quer falar com essa ideia de panóptico? Quem estudou direito logo no início do curso deve, né, ter encontrado em algum momento da sua formação o conceito de panóptico. Né? O Han ele resgata essa perspectiva do panóptico dentro de uma ideia digital, dentro de uma ideia de sociedade da informação. Né? Segundo ele, essa estrutura montada hoje na internet, de Big Data, de dados pessoais, tem habitantes que se conectam e se comunicam intensamente uns com os outros
e vivem uma ilusão de liberdade, abastecendo diariamente essa espécie de panóptico digital com informações que nós mesmos, enquanto consumidores, emitimos e produzimos de maneira voluntária. Essa é a chamada, portanto, sociedade de controle, que rompe com qualquer possibilidade de soberania do consumidor no atual mercado de consumo, na qual esses habitantes, né, desse modelo de panóptico digital se comunicam não por uma coação exterior ou por um elemento exterior coercitivo, mas sim por uma carência interna, onde então o medo de muitas vezes abdicar de sua esfera privada e íntima dá lugar à carência de se colocar de maneira mais, no bom sentido da palavra, sem vergonha, à vista. Né? As redes sociais são um exemplo muito claro disso. E a liberdade e um controle são completamente aí afastados do cenário. O Hahn desenvolve, então, essa ideia de panóptico aperspectivístico, né? Que é o panóptico digital do século XXI, considerado como aperspectivístico na medida em que não é mais vigiado por um centro ou por um olhar despótico, como a gente tinha na estrutura original de um panóptico, criado, né, nas cadeias antigamente. Ele surge totalmente desprovido de qualquer ótica perspectivística, ou seja, é altamente eficiente. Não se estabelece o olho central de quem está fazendo essa vigilância. É aperspectivístico porque está em todo lugar e em toda hora. Né? O controle dos dados, o controle das nossas informações, nós não sabemos. Elas estão perdidas por aí, nas redes sociais, né? Nos provedores, nos sites responsáveis por, muitas das vezes, realizar o tratamento dos nossos dados. Essa nossa perda gradual, portanto, de soberania, né? Ou a ratificação da inexistência mítica dessa figura do consumidor, ela se evidencia quando, nessa mesma era hipermoderna, consolida-se uma legião de consumidores diariamente alimentados por uma espécie de violência neuronal. Reflexos disso nós temos a todo momento, né? Depressão, transtorno de déficit de atenção, síndrome de hiperatividade, transtorno de personalidade limítrofe, TPL, que eu nem sabia, depois eu descobri lendo um pouco mais o Hahn, ou a síndrome de burnout, né, tão mencionada nos debates atuais acerca da discussão. E o começo desse século XXI, pessoal, então, não trata mais de infecções ou de doenças como outrora se fazia na medicina, né? O que, na verdade, se prioriza agora é o atendimento a pessoas que estão sofrendo essas violências neuronais, uma depressão especialmente. Né? O homem como um todo se transforma dentro desse cenário numa máquina de desempenho. Cada vez mais somos cobrados dentro desse cenário a perspectiva de desempenho, de produção. Né? O homem como um empreendedor que pode trabalhar com uma máquina e que tem como dar cumprimento fiel a tudo aquilo que está sendo posto como uma obrigação laboral, etc. É nesse sentido que ele vai cunhar o termo da sociedade do cansaço. A sociedade do cansaço, que é uma publicação que ele vai fazer, vai justamente apresentar essa perspectiva aqui do Hahn, essa crítica que o Hahn vai fazer. Bem, e aí a gente chega no capitalismo de vigilância, né? Falamos do Hahn, falamos desse controle de panóptico digital que ele traz, que se aproxima muito da discussão feita pela Shoshana Zuboff, né? Quando ela publica o capitalismo de vigilância aqui. O que a Shoshana Zuboff vai apresentar nesse cenário e por que nós estamos nessa ponta do iceberg
perdendo praticamente toda a nossa soberania enquanto consumidores. Desde a segunda metade do século XX, pessoal, desenvolveu-se em escala mundial bases inegáveis para uma rápida expansão das tecnologias digitais, que foram responsáveis por modificar, de maneira muito clara e radical, as estruturas sociais e a forma como nós mesmos nos relacionamos. Neste momento, por exemplo, nós estamos estudando, estamos nos dialogando aqui com o uso dessas plataformas de inteligência artificial, né, de uso de plataformas online, por meio de um notebook ou um smartphone. Isso é fruto da revolução tecnológica que acontece a partir da segunda metade do século XX. É a partir desse ponto, é a partir dessa nova e revolucionária indústria da informação que se baseia essa nova ordem econômica que, segundo a Shoshana Zuboff, se chama capitalismo de vigilância. Né? O topo do iceberg aqui, o topo da pirâmide, como eu falei para vocês. Formata-se, portanto, mais recentemente, nessa última década, né, um quadro geral de capital extremamente vigilante, que se expressa muito claramente como mais um elemento de perda da soberania do consumidor no mercado. Esse termo em referência, capitalismo de vigilância, né, cunhado pela Shoshana Zuboff, vai justamente mostrar que os agentes econômicos conduzem essas suas operações de modo a torná-las indetectáveis ou indecifráveis, marcadas muitas das vezes por retórica, com o nítido objetivo de conduzir o consumidor por caminhos obscuros, né? Ou então desconcertar a todos. A ideia geral, muitas das vezes, é que o consumidor não saiba que ele está voluntariamente contribuindo para uma captação irregular de dados ou para uma vigilância permanente por parte de determinados fornecedores. Esse termo, capitalismo de vigilância, então, ele denota essa nova fase do capitalismo iniciada, segundo a professora Shoshana Zuboff, pelas empresas de tecnologia do Vale do Silício nos Estados Unidos, que a partir de então vão começar a monetizar os dados obtidos através dos serviços, os quais aparentemente são oferecidos gratuitamente no mercado de consumo. O ramo da tecnologia, aqui então altamente monopolizado, tem gerado seus lucros principalmente através da extração dos dados pessoais de usuários para comercialização. E aí eu trago empresas como o Google, Facebook e a Microsoft, que utilizam essas informações para alimentar, muitas das vezes, inteligências artificiais que serão capazes de antecipar o nosso comportamento humano enquanto consumidor. E assim, vender, né, claramente no mercado, aos anunciantes, previsões sobre as ações desses consumidores usuários de plataforma. Dessa forma, para facilitar o aumento da acumulação de capital, tornou-se uma necessidade não apenas prever, porque no início era o que as empresas faziam, era a previsão. Mas agora que as empresas conseguiram prever, elas estão se utilizando dos dados também para modificar o comportamento humano, criar necessidades artificiais, fazer com que o consumidor adquira um produto sem qualquer necessidade, apenas pelo ímpeto, apenas pela criação de uma necessidade que, se for racionalmente pensada, cai por terra. Não é uma necessidade, portanto, a realização daquele ato de consumo. A indústria da informação, por meio da criação de modelos, de padrões, vai não só prever o meu comportamento enquanto consumidor, mas vai adiante, vai modificar o meu comportamento enquanto consumidor. Portanto, esse capitalismo,
em seu infidável processo de valorização, passou a mercantilizar a própria experiência humana, tornando-a, né, aí como matéria-prima para processos comerciais, com o objetivo de aumentar exponencialmente a massa de lucro dessas empresas. Essa nova forma de arrecadação de capital, portanto, né, herdeira dos processos de ascensão neoliberal, que nós já vimos aqui nesse encontro, né, no início do nosso encontro de hoje, vai surgir com novas particularidades a partir ali do final dos anos 90. Com a popularização da internet e a crescente demanda por computadores nos Estados Unidos, segundo a Shoshana Zuboff, o mercado de tecnologia passou, então, por um superaquecimento, né? E motivados por essa expectativa de ganho rápido, muitas empresas foram abertas sem ao menos gerar lucros, criando uma enorme bolha especulativa lá nos Estados Unidos. Já no início dos anos 2000, essa bolha da internet estourou, especialmente no mercado norte-americano, muito mais à frente à época no setor de tecnologia, levando diversas empresas do ramo à falência e obrigando as sobreviventes a reformularem claramente o seu modelo de negócio. E aí eu trago, antes de falar do caso da Amazon, né, o caso do Google. O Google, que antes somente extraía dados comportamentais para a melhoria dos seus serviços, criou o Google AdSense e passou também a utilizar essas informações para a análise e produção de algoritmos cada vez mais precisos. Esses códigos algorítmicos podem deduzir os desejos dos consumidores e as necessidades desses usuários, a fim de enviar anúncios direcionados que correspondiam a esses interesses. Existe uma entrevista da professora Shoshana Zuboff na internet, joguem depois lá no YouTube, Capitalismo de Vigilância Shoshana Zuboff, em que é abordada uma situação bizarra num supermercado, uma rede de supermercados, né? A consumidora sempre fazia compras online, né? E em decorrência da mudança de comportamento ou dos seus hábitos de consumo, a inteligência artificial, os algoritmos começaram a deduzir que ela estaria grávida, apenas pela mudança de preferência. O perfume que tinha uma fragrância um pouco mais forte foi substituído por um produto um pouco mais leve, né, com uma intensidade menor. Produtos agora de opção que não tragam alguma alergia à consumidora ou possam impactar na sua gestação. Isso tudo começou a ser percebido pela rede, né, pelos algoritmos. E, pasmem, a rede de supermercado começou a direcionar para a casa dela, mesmo antes dela saber que estava grávida, anúncios, tá, voltados para mulheres grávidas. Fraldas, produtos de assadura para bebês, enfim. Vejam a que ponto nós estamos vulneráveis ou hipervulnerabilizados dentro dessas economias de plataforma, dentro daquilo que aqui a Shoshana Zuboff vai falar, da criação de modelos, de padrões. O Google AdSense foi um exemplo apenas do que a gente pode trazer aqui à tona. A partir desse momento em que o Google começa a utilizar esses códigos para deduzir os desejos e a necessidade dos consumidores e dos usuários e começar a enviar anúncios direcionados, né, ficou muito claro, ficou muito evidente que os verdadeiros clientes da empresa são os anunciantes e nós, consumidores, meros produtos, né? A iniciativa que o Google fez com a criação do AdSense mostrou rapidamente os seus frutos. Por exemplo, trago dados aqui para vocês. Em 2006, o Google faturou, 2006, tá, gente? O Google faturou 10 bilhões de dólares em receita publicitária, tornando a empresa uma gigante da publicidade.
Esse enorme faturamento influenciou, logicamente, outras companhias a adotarem, né, esse mesmo sistema do Google AdSense, expandindo a economia da vigilância no ramo tecnológico, indo ao ideal aí que a Shoshana Zuboff traz, de capitalismo de vigilância. Desenvolve-se nesse cenário, portanto, uma nova forma de exploração capitalista, que muitas das vezes disfarçada no discurso de progresso e desenvolvimento, penetrou, né, no modo de vida contemporâneo de todos nós enquanto consumidores, se apossando de nossas informações e vendendo, muitas das vezes, nossa individualidade como mercadoria aos anunciantes. Nós viramos os produtos, como eu falei mais cedo. E a tendência é que essa lógica se estenda cada vez mais. Com o Big Data, né, a adesão do 5G, os Estados Unidos já vive o pleno funcionamento do 5G, aqui no Brasil ainda não, né? Ainda mais aparelhos poderão se conectar à internet, aumentando, portanto, a coleta de dados e, claro, de maneira consequente a tudo isso, gerando, né, claramente, uma massa de lucro cada vez maior. É previsto em alguns estudos, né, isso é colocado também dentro do capitalismo de vigilância, que a internet de todas as coisas, né, a internet tal como está posta aí, a internet que nós temos acesso, seja a internet de publicidade, internet e-commerce, internet para qualquer que seja a sua função, essa internet que é chamada internet das coisas, a probabilidade é que ela gere um lucro, né, até 2022 de aproximadamente 14,4 trilhões de dólares. Né? Esses avanços, a gente pode ver, prometem maravilhas, às vezes, para a humanidade. Porém, se tudo estiver conectado, dizia a Shoshana Zuboff, tudo será automaticamente também vigiado. Os dados, portanto, utilizados para a formação dos modelos preditivos de consumo, como eu já disse, eles começam a ser expropriados de forma direta e indireta. Através de quê? Históricos de pesquisas, likes, perfis visitados nas redes sociais, varredura de e-mails, que mais? Análise até mesmo da forma como o consumidor escreve determinado comentário em uma plataforma, rastreamento da localização dos smartphones, reconhecimento facial e outros comportamentos online. Nesse cenário, eu trago ainda, né, essa perspectiva de rastreamento de localização dos smartphones, uma outra denúncia gravíssima que a professora Shoshana Zuboff faz. Eu não sei se vocês recordam daquele aplicativo Pokémon Go, que foi criado há uns 2 ou 3 anos atrás. Vocês não sabem o que estava por trás da criação do Pokémon Go. O que a plataforma fazia do jogo? A plataforma do jogo fazia com que determinados consumidores, a partir de uma análise de dados e com o uso de algoritmos, condicionasse, né, a ida do consumidor a estabelecimentos comerciais que seriam mais afeiçoados aos seus hábitos de consumo, e lá ele encontraria o Pokémon que estaria faltando ele capturar. Olhem só que loucura. A utilização de um jogo aparentemente inofensivo sendo utilizado em prol de um determinado fornecedor. Vamos colocar, né, a Jéssica lá no estabelecimento comercial da cafeteria que ela gosta de visitar, porque lá ela vai encontrar o Pokémon que está faltando ela capturar. Essa era a ideia que estava por trás do jogo, que depois foi desmascarada dentro desse cenário de capitalismo de vigilância. A Shoshana Zuboff traz também, pessoal, uma expressão que ela vai cunhar de fumo de escape digital ou fumo digital. O que seria essa ideia de fumo digital? Diz ela que no início dos anos 2000, muitas informações de usuários e consumidores na rede mundial de computadores
passaram a ser consideradas como um fumo de escape digital ou fumo digital. Eram, na verdade, informações adicionais aleatórias que, mais tardiamente, foram consideradas como uma base de informações muito ricas. Acabou-se por reconhecer que estes materiais residuais continham dados muito detalhados e específicos dos usuários dessas plataformas online. Na perspectiva, portanto, do capitalismo de vigilância, a maior parte dos dados e informações pessoais dos consumidores são, portanto, usados pelos agentes para a criação desses modelos, padrões de comportamento, em que automaticamente o agente econômico consegue ver essas pessoas, esses consumidores e essas suas características peculiares. Identificam como elas se comportam ao longo do tempo e permitem ao fornecedor adequar os dados, né, dos consumidores a esse padrão e prever o que vão fazer não apenas agora, mas no futuro. A gente volta lá para o caso do Google, com a criação do Google AdSense. Esse é o chamado, então, pessoal, excedente comportamental, né? Ou seja, uma corrente de dados repletamente ricas de inúmeras previsões. Ela chama de excedente, né? A professora Shoshana Zuboff chama aqui de excedente comportamental, pois são dados utilizados além da necessidade de melhoramento da prestação do serviço ou para a fabricação do produto. Em um primeiro momento, sabe-se agora, né, manipular sugestões subliminares em um contexto online para mudar o comportamento no mundo real ou as emoções dos consumidores no mundo real. Num segundo momento, consegue-se exercer este poder, né, estes métodos, quando o utilizador, quando o consumidor, ele não se apercebe. Na era do capitalismo de vigilância, dentro dessa sua versão original, online, prevê-se a taxa de visitas e se vende, muitas das vezes, isso ao anunciante, que paga para ter visitas em seu site, né? Exemplos dessa materialização do capitalismo de vigilância na praxis mercantil é o caso da Amazon. Jeff Bezos, CEO da Amazon, atingiu uma marca de 1 milhão de clientes de livros em 1997. A Amazon desenvolveu uma solução de relevância com base nos dados e comportamento dos clientes. Que livros procuravam, compravam, compartilhavam e colocavam, né, nas suas listas de desejos. Foi o primeiro agente inteligente que realmente funcionou dentro dessa estrutura de vigilância que a gente está tratando, né? O Jeff Bezos, ele baseou seu método de relevância no livreiro de bairro, que conhece o interesse de cada cliente. Ao observar, portanto, o comportamento dos seus clientes, com o objetivo de ofertar livros com maior chance de compra, pessoal, a Amazon pavimentou, tá, de maneira muito clara a ideia do capitalismo de vigilância. Em outras palavras, a Amazon extraía dados dos clientes e os modelava na busca de padrões. E através daquilo que a Shoshana Zuboff vai chamar de homofilia, estabelecia relacionamentos, produzindo indicações para o cliente, visando, entre aspas, aprimorar a sua experiência. Isso se sofisticou. 10 anos depois, em 2007, a Amazon lança o quê? O Kindle, o leitor de e-book. E aqui ela passa a extrair dados também dos hábitos de leitura de seus clientes, tais como interesse, horário em que o consumidor habitualmente lê, destaques, né, que são feitos lá no aparelho do Kindle, e o compartilhamento do texto. Mas esse, pessoal, é apenas um exemplo da ideia de soberania
né, ou do quanto a ideia de soberania do consumidor no mercado de consumo está sendo a cada dia reduzida à vontade do empreendedor e do fornecedor. Inegável, portanto, nesse cenário, que na economia dos nossos dias, né, na nossa atual economia, né, no domínio gradativo do online em detrimento do pessoal, essa perspectiva de soberania do consumidor, nesse cenário, não vai além de uma ideia mítica, né? Uma ideia de que o consumidor, enquanto soberano, seria ou representaria uma espécie de mito, né? Ultrapassando, portanto, a escola neoclássica marginalista que nós vimos no nosso último encontro. Existem saídas? Podemos pensar em algo para sair desse buraco? Existe um documentário na Netflix que eu gostaria de recomendar a vocês, que se chama O Dilema das Redes. Lá existem duas reflexões com as quais eu concordo, que poderiam representar algumas válvulas de escape ao capitalismo de vigilância, ou ao robustecimento, ou ao combate ao robustecimento dessas práticas cada vez mais agressivas de captação dos nossos dados, da nossa individualidade enquanto consumidores. Duas grandes opções de saída. Uma seria a regulamentação do mercado, tá, das grandes redes sociais, dos grandes fornecedores, seja com medidas de taxação de dados ou regras de mitigação e controle de uso das redes, nesse caso, para proteger as crianças e futuras gerações. Isso aqui tem até um pouco de relação com a nova Lei Geral de Proteção de Dados aprovada. E a outra válvula de escape que surge nesse cenário, e que eu acho que é a válvula de escape que o consumidor precisa resgatar urgentemente nesse cenário de capitalismo de vigilância, que é aquilo que eu chamo de cidadania cívica combativa. A outra frente de combate a essas práticas predatórias, de captação indevida dos nossos dados, de manipulação da nossa vontade, seria quando nós, enquanto usuários dessas redes, nos policiássemos, abandonássemos o vício tarefa, né, de que qualquer tipo de racionalidade, de que a postura do consumidor, muitas das vezes, nesse mercado, ela simplesmente ignora a ideia de grupo. Por que eu falo isso? Porque hoje o exercício dessa cidadania cívica combativa, ela tem cada vez menos acontecido em decorrência de um individualismo exacerbado. Né? O consumidor não se preocupa com a perspectiva de grupo. Essa é uma perspectiva esquecida. E o exercício de uma cidadania combativa, ou de uma cidadania cívica combativa, não seria apenas abrir a rede social, né, e escrachar um determinado fornecedor. Não, é ir além. É participar do processo de elaboração da norma de consumo, é participar do processo, né, em que o consumidor tem a possibilidade de ser ouvido, as audiências públicas, por exemplo, a criação ou resgate, né, da criação das associações representativas de defesa do consumidor. Tudo isso cumula o exercício de uma cidadania cívica combativa. Não basta entender apenas que o Estado deve ser o protagonista. Eu acho extremamente importante a regulamentação do mercado. E ela deve ser feita de maneira a adequar, ainda com maior especificidade, porque a Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil ela não foi com afinco, tá, na real ferida do problema. Ainda existem muitas lacunas abertas. A regulamentação do mercado ela é importante, mas o consumidor não pode se esquivar desse conceito de autoridade compartilhada.
ele precisa também chamar para si a responsabilidade de identificar, muitas das vezes, um problema, fazer uma denúncia, exercer o espírito cívico combativo nesse cenário, seja por meio de uma associação, seja por meio de uma denúncia a um órgão regulador da atividade econômica, enfim. A ideia da regulamentação do mercado ela é muito interessante, ela traz à tona o Estado, né, como agente regulador e normatizador da atividade econômica, mas o consumidor precisa olhar para si, precisa se policiar também para entender um pouco melhor e, dentro desse cenário de capitalismo de vigilância, em algumas situações, colaborar para que essas práticas predatórias de vigilância contínua da nossa individualidade sejam cada vez mais, né, afastadas, sejam cada vez mais mitigadas. E eu concluo a minha apresentação de hoje com uma citação do Nick Adair Whiteford, é um cyberativista aí na internet. Se jogar o nome dele na internet, vocês vão ver várias, inclusive entrevistas dele, que ele diz: se todos esses algoritmos são ideias políticas no formato de códigos, onde estão os códigos da política de superação do capitalismo? Eu concordo plenamente com o Whiteford quando ele traz essa perspectiva, essa provocação, essa reflexão acerca dos algoritmos dentro desse cenário de capitalismo de vigilância. E eu fico por aqui, agradeço a atenção de todos, tentei não cansá-los demais nesse nosso encontro de hoje, mas sei que às vezes falo pelos cotovelos e acabo estendendo demais o debate. Fico à disposição para aqueles que tenham alguma dúvida, queiram fazer algum questionamento, e já antecipo o convite, tá, para o nosso próximo mini curso que irá ocorrer no mês de maio, conduzido pela Janaína. Daqui a pouco a gente fala acerca das datas. Vamos antes responder aqui algumas perguntas, que eu acho que a Jéssica gostaria de perguntar. Tem antes a Isabelle uma. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver a ordem. Isabelle. Boa tarde, professor Felipe. Boa tarde a todos. Perdão pela câmera desligada. Primeiro, eu queria parabenizar pela excelente apresentação, né? Os 2 encontros foram maravilhosos. Esse tema está cada dia mais atual. Quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que precisa estudar realmente. Então, parabéns pela temática, pela exposição. E surgem várias inquietações, né? É um tema que eu também estou gostando de ler, a professora Zuboff, o professor Han, e esse documentário de Lema das Redes é sensacional também. Então, sem mais delongas, eu tenho 2 colocações aqui, eu até anotei. A primeira é uma indicação de um livro, para quem não tiver acesso ainda, eu acho que vem muito ao encontro do que o professor Felipe comentou hoje. O livro se chama Uberização, Trabalho Digital e Indústria 4.0, do professor Ricardo Antunes. E esse livro aborda a forma pela qual, principalmente na perspectiva do trabalhador de plataforma, né? A forma pela qual o capitalismo de vigilância se opera, deixa-se de lado aquele modelo de gestão de fábrica, né? E passa-se a monitorar os trabalhadores por meio dos aplicativos. Então, aquele excesso de jornada que disse que é uma flexibilidade, mas na verdade não há flexibilidade, muito pelo contrário. Há uma nova espécie de servidão, né, assim, dentro desse capitalismo de plataforma. E é muito interessante também analisar a relação desse capitalismo de plataforma, não apenas em relação aos trabalhadores, mas também em relação aos consumidores. Como nos afeta, porque é uma vigilância que a um só tempo controla e monitora os trabalhadores e os consumidores desses aplicativos. Então, o aplicativo de delivery, por exemplo, os nossos dados também estão sendo coletados, assim como dos entregadores, e por aí vai. Então, é muito interessante a gente fazer esses paralelos, e esse livro vem detalhando, né, vários estudos de caso, inclusive,
essa gestão algorítmica do trabalho e do consumo. Qual foi a obra do Ricardo Antunes, Isabelle? Uberização, tá. indústria digital, não, trabalho digital e indústria 4.0. Tá, já sei. E a outra... a tua indicação, já que tu falaste do Ricardo Antunes, Sim. tem o privilégio da servidão, o novo proletariado de serviço na era digital, também do Ricardo Antunes. É esse aqui, ó. Isso. Quero muito ler esse livro. Tá? Quem quiser ter acesso, pode ir procurar. Isso, ele tem uma abordagem crítica incrível. E a pergunta que eu queria fazer é a seguinte: sobre essa colocação final que você falou dessa cidadania combativa, né? Quando a gente assiste, por exemplo, o documentário Dilema das Redes, eles colocam de forma bem didática, assim, como que se opera o algoritmo e a forma pela qual o algoritmo nos prende nesse mecanismo, principalmente no Instagram. Como eles analisam quais são as nossas preferências, então a gente tende a receber somente aquilo que a gente gosta. Dificilmente vai vir uma opinião divergente, o outro lado, digamos assim. E com isso a gente acaba ficando preso numa bolha social, numa bolha política. E isso também contribuiu bastante para a polarização, para a gente não ouvir a opinião do outro, não dialogar, né, digamos assim. Isso é muito prejudicial para a democracia, como a gente sabe. Então, eu queria te perguntar de que forma a gente pode exercer essa cidadania combativa e, de certa forma, fortalecer a nossa solidariedade diante desse cenário de polarização e bolha, né, algorítmica. Então, era essa a pergunta e parabéns mais uma vez. Obrigado, Isabelle. Isabelle, eu não vejo, tá, como a gente alcançar um nível de eficácia nesse exercício de cidadania cívica combativa se a gente ainda apostar na tutela individual. Se nós mantivermos a perspectiva individual, certamente o capitalismo de vigilância ele vai se agravar. Essa ideia de captura de dados, enfim, de tudo isso que a gente discutiu hoje aqui, isso só vai se intensificar. Por quê? Muitas das vezes, nós, enquanto consumidores, individualmente falando, nós nem sabemos da existência do dano. Ou quando nós sabemos, né, por uma questão de análise econômica da coisa, nós sequer ingressamos com uma ação judicial. A não ser que tenha um vazamento de dados pessoais, né, mais contundente, com senhas de conta bancária, etc, etc. É possível exercer essa cidadania cívica combativa nesse cenário? É possível, mas numa perspectiva coletiva. Enquanto nós apostarmos no individualismo, enquanto consumidores, a gente vai cada vez mais reforçar essa posição macro dos fornecedores na utilização indevida dos nossos dados e criar padrões de comportamento. A partir do momento em que eu tenho uma concepção plural, mercado de consumo ou dos consumidores sendo visto como um grupo coeso, eu tenho muito mais facilidade de frear esse tipo de conduta por parte do fornecedor. Né? Se eu tenho lá, geralmente isso ocorre de maneira difusa, né, no mercado de consumo, se eu tenho lá 1 milhão de consumidores que foram expostos a uma situação como essa que a gente está tratando aqui, né? Uma captação irregular de dados. E se apenas desse 1 milhão, sei lá, 1%, acho que já seria até muito 1%, ingressam com uma ação judicial, qual é a análise que se faz? Discussão que a gente sempre tem no grupo de pesquisa. Né? Se lesa no atacado, indeniza no varejo, ponto. É mais barato manter a conduta ou modificar? É mais barato manter. Lesar o consumidor continua valendo. Então, eu acho que a ideia do exercício da cidadania mais combativa por parte do consumidor, ela é possível, ela é uma necessidade, mas não na perspectiva meramente individual. A gente precisa reforçar
o uso, na verdade, dos instrumentos de tutela coletiva que o Código de Defesa do Consumidor traz. Seja para a defesa dos interesses individuais, homogêneos, em sentido estrito, ou melhor, difusos, coletivos em sentido estrito, e individuais homogêneos. A aposta na tutela coletiva, ela seria muito mais vantajosa e eficaz para alcançar essa ideia de um exercício de cidadania mais combativo por parte do consumidor. Tá? Temos alguma outra pergunta aqui? Deixa eu ver. Acho que era a Jéssica que queria falar. Diga, Jéssica. Olá, professor. Boa tarde, parabéns pela apresentação, excelente. Boa tarde, colegas. Obrigado, querida. Uma das minhas reflexões, a Isabel já perguntou sobre essa parte da cidadania, né? E a outra reflexão, antes da pergunta, eu gostaria também que o senhor falou sobre a LGPD, né? Que ela só fez um tratamento superficial do problema e também e falando sobre a parte dos grupos vulneráveis que o senhor falou, da proteção de dados de crianças e adolescentes, eu adiciono também uma parte que ficou faltando de tratamento no que diz respeito à proteção das pessoas com deficiência na internet, que são ainda mais vulneráveis. Pessoas com deficiência visual, pessoas com deficiência intelectual, porque tem vários dados que não são acessíveis, e sites, e etc. Então, é uma outra reflexão que a gente precisa também se ater. E eu achei muito interessante sobre isso. E verificando toda essa discussão do avanço do capitalismo de vigilância, da tecnologia cada vez mais presente 24 horas no nosso cotidiano, assim, é um cenário, na sua opinião, um pouco... Porque a tecnologia ela pode ter ônus e bônus, malefícios e benefícios, né? Mais malefícios que a gente não conhece do que os benefícios que eles nos vendem, né? Então, esse futuro para o consumidor, cada vez mais tecnológico, ele vai crescer mais a vulnerabilidade dele, como se proteger, como o direito pode, nós, quanto cidadãos também, podemos nos proteger. Essas são as minha pergunta. Obrigada. Perfeito, Jéssica. Olha só. Essa discussão, ela retoma um ponto de nós analisarmos sempre que o direito está atrasado. Né? O direito, ele sempre caminha atrás do fato social. Isso aí a gente não precisa nem comentar. Todos nós sabemos disso, pois somos estudiosos do direito e sabemos que o fato social, ele sempre está à frente. Eu não vejo a hipermodernidade ou todas essas facilidades da tecnologia, tá? De forma a demonizá-las. Ou então dizer, olha, não, internet é horrível, está captando meus dados, não vou utilizar. Se vocês assistirem, inclusive, essa entrevista que eu citei da Shoshana Zuboff, vocês vão ver, ela é completamente analógica, né? Ela vive numa espécie de bolha na qual ela não quer ter nenhum tipo de contato com a tecnologia, porque ela acha que ela vai estar sendo vigiada, etc. Inclusive, quando ela utiliza o computador, ela utiliza um IP de um computador do Paquistão, né? Ela faz uma espécie de mudança do seu endereço de IP justamente para que os algoritmos não consigam captar as suas preferências, né? Vai lá para o Paquistão, olha, para todos os efeitos é um consumidor lá do Paquistão. O algoritmo vai ficar maluco, ele não vai saber que é ela que está ali. Mas, enfim, por que eu estou colocando isso para você? Eu não sou contra. Eu acho que as tecnologias estão aí, elas facilitam muito a nossa vida enquanto consumidores. O que a gente precisa só, Jéssica, ter uma regulação adequada desses novos desafios da tutela do consumidor. A LGPD já veio aí, mas tem algumas inconsistências. Ela trabalha a proteção dos dados de criança e adolescente de maneira muito rasteira. No caso de pessoas deficientes, nem se fala nada, né? Há uma completa lacuna na legislação. E, aliado a isso, creio que o exercício, mais uma vez,
dessa perspectiva coletiva da tutela do consumidor. Mas eu não vejo como algo a ser demonizado. Eu acho que o direito só precisa se estruturar melhor para esses novos desafios da hipermodernidade. Por exemplo, no Brasil é um absurdo. Eu não sou digamos assim, favorável à proibição total que hoje existe com relação à publicidade infantil. As pessoas até falam assim, professor, mas para uma criança vulnerável, o senhor é a favor de uma publicidade, de um brinquedo, etc. Gente, existem publicidades que são educativas. Não vejo problema nenhum. O problema aqui está na regulação. O Conanda proibiu em 2014, né, qualquer tipo de publicidade voltada ao público infantil. Quebec, por exemplo, no Canadá. A legislação do Canadá sobre publicidade infantil é muito interessante. Lá você tem uma regulamentação da matéria que eu, analisando várias outras legislações de outros ordenamentos jurídicos, ainda não vi igual. É muito boa a legislação canadense com relação à publicidade infantil. O que falta é isso, robustecer os nossos instrumentos de proteção, que estão postos já, e adequar as nossas normas de consumo, a tutela do consumidor existente, atualmente no nosso ordenamento jurídico, para essas novas realidades. Eu acho que a gente precisa caminhar nesse sentido. Certo, gente? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Eu tenho uma reunião agora às 17h30. Não sei se vai dar para eu responder a todos ou a todas. Tem aqui uma pergunta do Davidson. Professor, como o Estado brasileiro, como regulador da economia, poderia atuar para proteger nós consumidores em relação à intensa atuação dessas empresas em busca de nossos dados e o próprio assédio de consumo? Olha, Davidson, bora esperar aí, né? A Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Já existe aí uma possível autoridade criada. Eu falo possível porque a gente ainda não tem índices de eficácia da atuação da Autoridade Nacional de Regulação de Dados, mas já está posto o debate e a competência dessa autoridade para regular a questão do tratamento de dados pessoais no Brasil. Tá? Então, isso aí já representaria um avanço nesse sentido que você está propondo. Janaína. Oi, professor. Primeiramente, quero lhe parabenizar. Foi excelente. Anotei aqui vários autores para estudar posteriormente. E eu queria, na verdade, só saber do senhor sobre a sua opinião com relação às estratégias de design que colocam a privacidade no centro para a estruturação das plataformas, dessa questão de coleta de dados mesmo, como consentimento granulado. O senhor não acha que talvez esse tipo de mecanismo não poderia dar uma autonomia, e aqui eu falo autonomia entre aspas, ao consumidor em decidir o que ele pretende ou não disponibilizar? Perfeito. Concordo plenamente. Gente, princípio corolário do Código de Defesa do Consumidor. Não preciso nem ter uma legislação nova para responder essa pergunta. Quem foi meu aluno sabe, eu sempre falo isso em sala de aula. Princípio corolário do direito do consumidor. Informação. Se o consumidor está sendo informado acerca do que ele está entregando, e ele pode, né, por meio de uma garantia daquilo que eu falo de cognoscibilidade, entender de fato o que está sendo entregue ali ao fornecedor, não vejo problema nenhum. Desde que isso não represente, né, uma prática abusiva, né, até mesmo uma cláusula contratual embutida lá como abusiva, eu não vejo problema nenhum. Agora, é preciso que tenha informação. Não é o consumidor chegar lá no site e clicar em aceitar os termos. E pronto. Esse é o consentimento? Esse é o consentimento? Não seria mais fácil você fazer uma breve apresentação ou uma espécie de resumo do que está sendo ali fornecido ao utilizar o site? Porque ninguém tem paciência, gente, de abrir um documento daquele em PDF com 30 laudas e saber, de fato, o que está entregando.
Inclusive, tem pesquisas aí que dizem que se a pessoa fosse fazer isso ao acessar a internet, ela gastaria mais que meses. Ou seja, ela não usaria a internet, ela só ficaria lendo termos de uso, né, em termos de privacidade. Então, eu acho que se a informação ela for clara, precisa, o consumidor tiver, de fato, né, ali ciente do que ele está entregando a título de dados ao fornecedor, não vejo problema nenhum, Janaína. Isso aí já seria uma autonomia que o consumidor teria em relação a escolher o que, de fato, ele está entregando ou não como informação ao fornecedor. Certo, pessoal? Bem, agradeço mais uma vez a participação de todos vocês e já convido a todos e a todas para participar, deixa eu pegar aqui a minha cola, do minicurso da Janaína. A Janaína vai fazer um minicurso, tá? Nos dias 21 e 28 de maio. O tema que a Janaína vai abordar é o seguinte: a nova dimensão da vulnerabilidade do consumidor na economia de dados pessoais. Olha lá, tem até um link com o nosso encontro de hoje. Então, aguardo todos vocês religiosamente às sextas-feiras, às 16 horas, especialmente nos dias 21 e 28 de maio, para que a gente prossiga com as reflexões desse terceiro minicurso da nossa querida Escola de Direito do Cesupa e dos nossos grupos de pesquisa Consumo e Cidadania e Consumo Responsável e Globalização Econômica. Muito obrigado pela atenção de todos e até a nossa próxima atividade. Tchau!